Boa noite. Esta semana, na Verdade da Mentira, iremos debruçar-nos sobre a política internacional. Porque a história se repete e parece estar a influenciar profundamente a atualidade, falaremos sobre Putin, Trump, Biden, Xi Jinping e de como um candelabro pode mudar o presente e o futuro de uma nação. Para comentar a atualidade e descobrir a verdade da mentira, tenho comigo, como habitualmente, o engenheiro Jorge Tadeu, presidente, fundador e apóstolo da Igreja Maná, igreja presente em mais de 40 países, com milhões de crentes em todo o mundo, o que lhe permite uma visão única e relevante da atualidade que vivemos. Engenheiro Tadeu, muito boa noite. Boa noite a si a todos. Hoje vamos fazer um programa um bocadinho diferente. Temos tido muitos pedidos para falar de política internacional, porque deixamos normalmente para o fim do programa e normalmente com pouco tempo. A semana passada terminámos a falar de Sarkozy preso. Hoje, porque nos pediram também nas redes sociais, houve alguns pedidos, que gostava muito de falar consigo sobre a entrevista de Tucker Carlson e Putin. Eu vou-lhe referir aqui alguns detalhes, porque é uma entrevista de 2 horas, que começa com uma grande introdução histórica, mas antes de falarmos da entrevista, quero-lhe falar um bocadinho de Tucker Carlson, que é um antigo jornalista da Fox News. Jornalista da Fox News. É um antigo jornalista da Fox Exato. News que... Muito famoso. Devido, com programas líderes da audiência, que devido à associação, na altura, a Trump, é afastado de jornalista e transforma-se em comentador político. Perde o estatuto de jornalista, da credibilidade que se possa atribuir a ser jornalista, e é transformado num comentador e vai sendo afastado até acabar somente na internet, no X, protegido por Elon Musk, onde faz esta entrevista de 2 horas a Putin. Só para começar, é interessante como um jornalista que tenha um pensamento fora da caixa é punido e afastado da rede, não é? Exatamente, isso é que é boa democracia. Boa democracia é tu falas o que eu te mando falar, e se tu não falares o que eu te mando falar, depois de parte. Se tu ainda vais falar aquilo que não te deixes falar, democracia é tu tens que sair até do país. Isso é que é democracia. Então vai achar ainda mais interessante. Então, Tucker Carlson consegue chegar à fala com a equipa de Putin. A equipa de Putin acede fazer a entrevista e quero citar aqui uma reportagem que encontrei sobre este assunto e diz: a entrevista ganhou tanta repercussão que o Parlamento Europeu declarou estudar a possibilidade de impedir Carlson de entrar no continente europeu, ou seja, de pisar espaço europeu e sofrer represálias de jornalistas e políticos. Ao que Tucker respondeu: estamos a fazer isto em primeiro lugar porque é o nosso trabalho. O nosso dever é informar as pessoas. É importante haver esta vontade de mostrar o outro lado, quer se concorde, quer se não. Claro, nós estamos num país, Portugal, e numa Europa que não sabe nada que se passa fora da Europa. Em que você, quando está na Europa, só a falar como bons nós somos, os melhores do mundo, estamos sempre certos, estamos sempre corretos e vamos ajudar toda a gente, mais alguma, mas a verdade, quando vamos fora da Europa, ouvimos outro lado. Sim. E quando a gente compara um lado com o outro, vemos que na Europa é só mentiras. É esquemas, é propaganda política. Portanto, jornalismo, eu conheço bastante jornalistas, jornalismo tem que ser independente. Sim. E tem que ouvir os dois lados. Sim. Você aqui não ouve o jornalista ouvir os dois lados. Só ouve o lado que... Eu até seria um bocadinho mais azedo e corro o risco de ser estranho, porque mesmo na Europa, e estava a contextualizar, muito do que acontece no norte da Europa, por exemplo, na crise dos agricultores, que é um assunto que nós temos acompanhado aqui, não se fala no mainstream ou na mídia tradicional. Você vê que, por exemplo, aqui na Europa não se fala o que é que a França fez e a Alemanha fez, em África a Holanda fez e faz, até os dias de hoje, há 40 anos, em 14 países africanos, que faz escravatura, rouba e põe exércitos em África para garantir que o petróleo, que o gás, que o minério, que a madeira, etc., sai. Portanto, você não ouve essas notícias porque os donos das notícias são pessoas de sociedades secretas e que dominam muita coisa. O Carlson queixa-se que teve serviços de espionagem de todo o mundo a acompanhá-lo durante esta viagem, que sentiu uma pressão e uma censura muito grande, e quando chega à fala com Putin, a conversa começa de uma maneira muito engraçada. Nós, por questões de direitos, não vamos mostrar, mas a conversa começa de uma maneira muito engraçada porque Putin vira-se para Tucker Carlson e pergunta: isto vai ser uma conversa ou uma entrevista?
Não, uma conversa ou entretenimento. E ele diz-lhe, uma conversa. E Putin diz, então é importante você perceber uma questão histórica. E ele cria uma série de argumentos, que eu não vou confirmar ou desmentir, porque não tenho a capacidade para isso, mas ele argumenta que a Ucrânia é um Estado artificial, que foi criado por Lenin em 1922 e que não existia como Estado antes, porque a Rússia funcionava com várias aldeias e várias regiões e tudo mais. E depois leva a história até à retirada dos nazis, quando a Europa é dividida pelos vitoriosos, dos quais a Rússia também era um, e na divisão há umas partes da Rússia que vão para a Polónia, umas partes da Rússia que vão para a Ucrânia e tudo mais, até à queda da URSS, a Ucrânia foi crescendo nas fronteiras que ele diz não existirem anteriormente, o que leva a que aquele espaço seja espaço que eles consideram russo, até porque ele diz que naquela região muita gente fala russo, e ambos conhecemos pessoas que nasceram na Ucrânia e que dizem que para eles sempre foram russos e tudo mais. Essa questão avança profundamente. Acha que a história antiga pode justificar a mudança de fronteiras modernas? Porque a justificação dele não é esta, é mais à frente com a questão da NATO. Mas, voltando atrás, aquilo ter sido Rússia em tempos justifica voltar a ser Rússia agora? Não tem nada, porque é assim, para mim não justifica nada, pelo simples facto de que as guerras nunca têm a ver com a história ou quem fala que língua. Tem a ver com dinheiro. Porque senão nós estávamos presos a Guimarães, né? A Espanha vinha cá e punha-nos em Guimarães. Certo. Dinheiro. E, portanto, quando um país tem posses bélicas, monetárias, influência, etc., olha para aquele país e diz, eu quero o petróleo dali, eu quero as minas de ouro, eu quero o urânio, eu quero madeira, eu quero sei lá o quê, está a ver? Então vai inventar uma série de histórias, injeta 1, 2, 3, na América diz que são 10 anos, de injetar notícias a falar algo terrível porque precisamos de invadir aquele país para ajudar o povo, que eles estão assim, coitadinhos e tal. E, portanto, eles preparam o cenário de maneira que o país que quer roubar este outro país possa alegadamente, invadir o outro e depois faz essas negociatas. Tira de lá o governo, põe o governo fantoche deles e as notícias que vão para fora são outras. No caso do Putin e da Ucrânia, eu não sei, não ouvi, não tive tempo de ouvir ainda isso, mas o que eu sei é o seguinte, havia um acordo, não me lembro... Vamos falar sobre isso precisamente, posso então dizer-lhe. Então, no auge da Guerra Fria, Mikhail Gorbachev e James Baker, o secretário de Estado americano, encontram-se por causa de questões NATO e Pacto de Varsóvia, e há um acordo taxativo em que a NATO não avançava nem uma polegada são 2 centímetros e qualquer coisa, nem uma polegada em direção ao leste da Europa. Sim. E esse acordo para eles era importantíssimo de manter para a segurança de ambas as partes. Portanto, a América... Apertou a mão aos russos. A América concordou com isso. Sim. E por isso a Rússia deu-lhes a parte da Alemanha. Sim, antes disso, sim. Bastante antes, no fim da Segunda Guerra Mundial. Sim, veja. Esse acordo previa a seguinte troca. Vocês não invadem nem mais um centímetro ou uma polegada para o lado da Rússia para leste. E nós cedemos à Alemanha. Agora eu pergunto-lhe assim, quantas vezes é que o governo americano cumpriu os acordos? Deixa-me ver aqui. Nenhum. Pois é isso. E, portanto, o que é que eles fazem? O que eu acabei de dizer. Eles começam a injetar notícias tantas vezes e anos seguidos, até que comentadores que coitados, não sabem estudar a história, acreditam. Está a ver? Veja, eu tenho filhos, não é? Que estudaram numa escola online, porque eu estou sempre a viajar de um ou para outro, numa escola cristã americana. E nessa escola cristã americana tem a matemática, as coisas normais, e tem a geografia. Você sabia que na América a Amazónia é um país independente? Não é, é brasileiro. Porquê é que eles põem isso? Para habitar o povo a dizer que aquilo não é brasileiro, porque os americanos têm muito interesse lá.
Está a ver? É sempre o mesmo. Portanto, são notícias criadas durante 10 anos para que até jornalistas comecem a acreditar naquela retórica. Portanto, mentira o Putin repetida é mil que é o vezes. mal da fita e nós vamos esmagar o Putin, vamos pô-lo de joelhos, pobre, miserável. Mas o que é certo é que quem partiu o pipeline do gás e roubou a Alemanha foram os americanos. Também vamos ter uma citação sobre isso. Então, com o avançar do tempo, eles começam a ver a Ucrânia estar na lista dos potenciais países para receber bases NATO e mísseis do grupo da NATO, e há várias conversas, e Putin, ele até parece um bocadinho desconfortável de dizer estou a contar conversas que são mais ou menos privadas, mas ele conta que teve conversas com Bush pai, e que teve conversas com Clinton a tentar aceder a haver uma união entre o Pacto de Varsóvia e a NATO para uma paz mundial, mas que as conversas a uma hora estava tudo certo, umas horas mais tarde vinha uma negativa, uma nega. E ele diz que sentia que tanto a CIA como o establishment, o sistema, o impediam de... Sim, veja, uma pessoa, se quiser saber a verdade das verdades é Deus. E é a palavra de Deus que nunca muda. Mas se você quiser saber a verdade acerca dessas matérias, você tem que estudar o que é que cada um diz, os dois lados, e comparar com os factos. E o facto é este, que o russo, o Putin, é muito mais moderado do que eu, como homem de Deus, que tenho a obrigação de ser moderado. Sim, se tivesse acesso ao botão já tinha carregado algumas vezes. Já tinha. Mas o Putin tentou, e foi falado em todas as partes do mundo, exceto na Europa, que ele quis fazer parte da NATO para estabelecer a paz. Mas vocês têm que entender que do lado americano, e portanto a Europa hoje é lacaia da América. A Bruxelas está infiltrada com lacaios, literalmente lacaios americanos. Então, não lhes interessa a paz. A América não quer paz nenhuma, ele quer guerra e justificar os atos da guerra para, conforme os generais americanos dizem, não é um nem dois, que há um plano já há não sei quanto tempo de dividir a Rússia em 14 países e ficar com todas as riquezas que lá estão. Portanto, o que é que desde o Clinton eles fizeram às escondidas? É puseram armas ao longo da fronteira dentro da Ucrânia, com armas terríveis apontadas para Moscovo e colocadas às escondidas. Diga lá, se o russo fizesse isso nas ilhas de Cuba, com armas escondidas contra a América, o que é que você acha que ia acontecer? Foi o que aconteceu. Foi a Baía dos Porcos. Portanto, nós estamos num regime de ditadura coletiva em que os órgãos de comunicação social estão comprados, subjugados, e todo jornalista que é honesto, quando descobrir a verdade e tentar falar, ele é, na melhor das hipóteses, dispensado. Ou até pode ser proibido de viver no país. Falou no Dor. É a minha opinião, não é? E não é alegadamente, é mesmo. Pronto, é um programa de comentário, o comentário é seu. Falou no Nord Stream e Tucker Carlson pergunta a Putin se ele tem provas que a CIA estivesse envolvida na explosão do gasoduto. E Putin afirmou, e agora vou mesmo citar, apesar de ser uma tradução livre, não vou entrar em detalhes, mas sempre se diz nestes casos, procura alguém que esteja interessado. Mas neste caso não devemos procurar apenas alguém que esteja interessado, mas também alguém que consiga fazer isso. Pode haver muitas pessoas interessadas, mas nem todas as pessoas podem chegar até ao fundo do Mar Báltico e realizar esta explosão. Estes dois componentes estão profundamente ligados. Quem está interessado e quem pode causar isto. Exato. É óbvio. Qualquer pessoa com meia dúzia de lógica vê que durante anos e anos, no tempo da Merkel, os americanos tentaram vender gás a 3 vezes mais caro. Tentaram pôr a Merkel, portanto a ex-primeira chanceler alemã, contra os russos. Fizeram tento pôr uma linha à senhora, invadiram a casa dela com escutas ilegais e por aí fora.
mas ela sempre foi firme e fiel ao seu país. Hoje nós temos traidores dentro da Europa, porque eles estão a servir os interesses dos poderosos, que a gente genericamente diz que é americano, mas não são. São famílias que controlam grande parte do dinheiro dos bancos, grande parte da indústria de armamento, grande parte da indústria de tudo e mais uma coisa, que querem controlar o mundo todo e que está descrito na Bíblia como os anticristos, que querem, desde há muito tempo, que o diabo usa certo tipo de pessoas para tentar controlar o mundo, não é verdade? E hoje há esse movimento que ainda não conseguiram fazer, nem vão conseguir, que é a nova ordem mundial. Portanto, quando nós começarmos a entender as coisas de forma global, ouvindo daqui, é só somar as peças e ver o que é que se passa. A conversa acaba com a questão da multipolarização do mundo, em que Tucker diz que há 3 níveis: há a China, a Rússia e os Estados Unidos. Putin diz que a China é muito mais poderosa que a Rússia por causa da população e pelo seu crescimento económico. Os números de crescimento económico da China são para ele abismais, mas diz que sempre esteve bem com a China e que fazem acordos anuais para relembrar essa amizade. Por outro lado, fala dos americanos e fala de uma situação que eu já ouvi falar e que vou repetir, que é a superinflação que os Estados Unidos causam no resto do mundo, imprimindo dinheiro que serve para comprar coisas fora e que não causa inflação nacional, mas que causa inflação internacional e que usam isso como moeda de guerra. Quando você ou alguém começar a estudar a história factual, factos, da Segunda Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial, resumindo, se eu conseguir, num ou 2 minutos, o que se passou foi o seguinte: os poderosos, da qual era o inglês, portanto, o Churchill, o francês, o americano e o russo, para dividir os despojos. O que eles conquistaram, tu ficas com isto, aquilo, com aquilo outro, muito bem. Portanto, rica democracia. Bem, e então os americanos tinham uma conjunta de fábricas para fazer aviões, etc. E decidiram fazer coisas para as casas das pessoas, né? Máquinas disto, daquilo, daquilo outro. Encheram o país todo e disseram: e agora? O que é que vamos fazer com as fábricas? E o Marshall teve uma ideia brilhante, que foi: vamos fazer da Europa o nosso supermercado a quem nós fornecemos. Então eles fizeram o chamado Plano de Marshall. Sim. Consistiu em vir convencer cada um dos países que estava a recuperar do esforço de guerra em cacos, não havia estradas, estava tudo partido, e disse assim: nós vamos dar dinheiro, vamos construir aqui os vossos países, e vocês só têm que fazer uma coisa: comprar os materiais e tudo a nós. Então o que é que eles fizeram? Uma ideia brilhante, que é imprimir papel. E portanto isto na história é mesmo verdadeiro, e foi o que eles fizeram. Transformaram o dólar no padrão de moeda internacional. No padrão, e emprestaram o papel. E obrigaram toda a gente a comprar tudo em dólares e tudo a passar pelo Banco Federal Americano. Portanto, eles controlam. Se você tiver uma ideia, o Iraque vende petróleo para a China e passa em dólares pela América. A América controla o dinheiro, retém o dinheiro do Iraque. Quando o Iraque, aqui há uns anos, poucos, refilou, etc., vieram jatos cargueiros monstros com bilhões de dólares para pagar ao Iraque aquilo que eles tinham roubado ou retido. Portanto, o dólar transformou-se numa força abismal, inteligentemente do lado deles, para controlar o mundo todo, mas começaram a abusar demasiado no seu poder, obrigando os outros à força a ceder tudo e mais uma coisa. E daí que a China, com uma paciência que eu não tenho... A paciência de chinês? Certo. E outros começaram a dizer: vocês têm que parar aí. A ver? Os indianos a mesma coisa. E, portanto, daí que nasceu o BRICS, ou seja, um movimento paralelo em que eles dizem assim: nós somos independentes, você não pode interferir aqui no meu país. Portanto, essa é a coisa que os portugueses, ou as pessoas que querem entender as guerras e os que
quer entender o que é que se passa, precisam de saber. Eu queria lhe perguntar se estes 80 mil milhões de dólares que vão ser divididos entre a Ucrânia, Taiwan e Israel são dinheiro impresso, mas como o tempo está contra mim, e nós há pouco na preparação desta entrevista me fez um paralelo que eu achei muito interessante sobre o candelabro, e porque tenho um líder religioso à minha frente, há aqui uma perspectiva também religiosa por detrás deste... Absolutamente. Quando você... Eu era engenheiro civil, calculava pontes e estruturas especiais, era especializado nisso e gostava muito do meu trabalho e tenho a mania de cálculos e de coisas certas, etc. Quando eu comecei a ler a Bíblia, achei mega importante, mega interessante, porque eu pratiquei o que estava lá e funciona. Quando você começa a conhecer as duas coisas, fica muito mais interessante. Você entende o mundo de outra forma, global, que de outra forma não entende. Então, Deus diz que quando um povo se volta para Deus, foi os americanos que estavam na miséria das misérias ou após a guerra, eles em massa se voltaram para Deus. Eu lembro-me que quando eu fui convidado a ir lá pela primeira vez, 60% do povo, e muitos deles eram mesmo pessoas de posse, classe média alta, iam à igreja. Igreja igualzinha à nossa, são evangélicos. E eu fiquei impressionado. Então, quando o povo se volta para Deus, Deus abençoa, Deus faz com que as coisas funcionem, com que as pessoas prosperem, etc, etc. Agora, quando esse mesmo povo fica arrogante, embriagado com o poder, começa a tratar mal os outros, a matar, roubar, destruir, Deus põe um risco e diz: acabou. Tira-lhes o candelabro. O candelabro simboliza a unção, a bênção, o perdão de Deus. Então, Deus tira esse candelabro desse país e vem o quê? Toda a sorte de imoralidades, toda a sorte de coisas indecentes, uma vontade de ir para a guerra a torto e a direito só para escravizar os outros. Então, quando você entende esse lado da Bíblia, você entende o porquê. Quando depois você ainda entende que Deus levanta outros povos para fazer guerra e terminar com este regime, este grupo de pessoas norte-americanos que não eram nada, que se transformaram no petróleo, e Deus levanta outros povos que têm mais do que eles, é porque você começa a entender como é que Deus opera. Então, e agora vai ter que mesmo me explicar como se eu fosse uma criança de 2 anos, quando o candelabro vai para um país como a China, que não é um país, vamos dizer, cristão ou crente, pode ter a ver com outra perspectiva? Lembra-me que os israelitas foram ocupados, por exemplo, por romanos que não eram crentes. O candelabro representa a bênção, a unção de Deus e o carisma de Deus. Deus levanta outro povo, pode ser o chinês, e a Rússia e os outros povos. Não é que Deus está a dizer que eu estou lá, mas está a levantar outros povos a quem Deus dá poder para ensinar os dele, para castigar os maus que já foram bons. Ok, particularmente interessante. Agora que temos ainda 1 minuto, então vou-lhe aproveitar para perguntar precisamente a questão dos 80 mil milhões de dólares que vão ser distribuídos entre Israel. É uma forma que os governantes têm de mentir e dizer: nós somos os bons, vamos ajudar os ucranianos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com pôr lá armas para manter o status quo e para dar a terra às grandes empresas, dar minérios às grandes empresas, porque eles... o que eles querem é a Ucrânia. E, portanto, se eles quisessem ajudar os ucranianos, acabavam com a guerra de um dia para o outro. Há aqui uma certa ironia. A Ucrânia está numa guerra com um inimigo que é claramente a Rússia. Taiwan está numa questão diplomática muito grave com a China, mas também Israel tem esta questão com os muçulmanos. Acaba por ser atiçar os inimigos dos Estados Unidos com dinheiro? Claro. Eles fabricam essas atitudes para tentar parar aquilo que eles chamam de inimigos. Engenheiro Tadeu, temos não mais tempo, portanto lamento. Para a semana voltamos consigo para procurar a verdade da mentira, também mentiras históricas. Procure-nos nas redes sociais. Até para a semana.